Olá, meus calvos, calvas, tonhões, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Algo Além, aquele canal que vai além, que hoje eu vou estar trazendo um assunto que eu já tinha um tempo que eu queria trazer, mas que aconteceu tanta coisa aí que eu acabei, me perdendo no meio do caminho. Mas vamos lá. Antes de tudo, para você que tá chegando agora, pedir um favorzinho do fundo do meu coração, se inscreve aí no canal, por favor, deixa o seu like. A gente se mata aqui para tentar ganhar alguma coisinha, para trazer um conteúdo legal. Deixa também seu feedback aí embaixo, ou seja, seu comentário falando se você gostou, o que dá para melhorar e tal. Mas a gente tá aqui, trabalhando para trazer conteúdo para vocês. Querendo ou não, vocês me ajudam, eu ajudo vocês e vamos junto nessa caminhada. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que é responsabilidade emocional e qual a diferença entre responsabilidade emocional e responsabilidade afetiva. Muito bem, galera. Responsabilidade emocional e afetiva tem uma diferença muito grande, assim, porque enquanto uma a gente fala de responsabilidade para com o todo, outra a gente fala sobre responsabilidade com até pessoas que fazem parte do nosso ciclo, tá? Então, enquanto você tem que ter uma responsabilidade com pessoas que normalmente você não tem muita afinidade, mas que você sabe que as suas palavras podem ferir, isso é responsabilidade emocional. Você se torna responsável pelo emocional do outro. E isso te agrega muito valor em diversos âmbitos, sem dúvida. Enquanto que a responsabilidade afetiva, ela tem um agravante maior, porque é quando você se torna responsável pelo emocional daquele que você está se relacionando. Que pode ser tanto um relacionamento afetivo mesmo, um casamento, um namoro, como também pode ser filhos, pais, entre outros que pertencem ao seu ciclo de afinidade. Porque eu amo de verdade. Então, tudo que fazemos com responsabilidade é justamente para evitar que outras coisas aconteçam no futuro. Quando a gente se isenta da responsabilidade, nos tornamos o quê? Imaturos, ou seja, nos rendemos à nossa falta de sabedoria. Então, hoje a gente vai estar explicando o que pode acontecer não só com a pessoa que é imatura, responsavelmente falando, como também como que ela pode criar um cenário extremamente prejudicial, não só para ela, como também para outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Simples assim. Então, para ilustrar um pouco isso daí, eu trouxe aí uma obra do horror, do nosso mestre do horror, leonino nipônico, Junji Ito. O nome da obra é Tomie. Tomie foi a primeira obra que foi feita por Junji Ito. Foi lá em 1987, se eu não me engano, mas se estiver errado eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ela fala justamente do quê? Sobre o horror que as pessoas deveriam ter, mas não têm, a respeito de pessoas que são irresponsáveis emocionalmente falando, ou ainda irresponsáveis fraternalmente falando. Quando a gente fala da Tomie, que é a personagem principal, nós estamos falando de uma entidade cósmica, ou seja, é um ser imortal que ele vive com um único propósito, que é criar horror sobre algo ou alguma coisa. Então vamos estabelecer só uma diferença entre terror e horror, só para vocês não se perderem. Enquanto o terror, ele é o quê? Um artifício de adrenalina para que as pessoas sintam aquele friozinho na barriga, assim como, por exemplo, quando você vai em um brinquedo radical lá do Hop Hari, você quer sentir aquele frio na barriga, o terror, ele é isso, ele quer fazer um clima de tensão. Pra quê? Pra fazer que a pessoa entre em estado de ansiedade e fique esperando pelo pior o tempo todo. É um tipo de entretenimento que faz com que a pessoa se sinta presa, querendo levar o susto, esperando levar aquele jump scare, ou seja lá qual seja o artifício utilizado. O horror não. O horror, ele não é um estilo artístico para que se consiga entreter. O horror, ele pode estar presente em qualquer coisa do nosso dia a dia. Você pode ter horror a diversas coisas, desde um prato de comida horroroso, até a pobreza no mundo, uma atitude que você não concorda de alguém e achar aquilo horrível, enfim. O horror, ele é mais humano. Quando nós falamos do mestre do horror Junji Ito, ele trabalha com isso. Ele usa tanto a sua narrativa para conseguir fazer com que as pessoas se lembrem de coisas que realmente a causa repulsa, junto ao seu painel artístico que está repleto de figurativas que vão causar nojo, repulsa, negação, entre outras coisas. Por isso que ele acabou se tornando o mestre do horror. E ele trabalha muito com o horror cósmico. Você vê uma coisa horrível, mas você não sabe dizer de onde veio, qual é o propósito. Então você interpreta que é o quê? Uma entidade soberana, ou seja, acima da capacidade humana de se interpretar.
falamos então sobre o horror de Junji Ito, pode-se dizer bastante que ele já trabalha com isso faz muito tempo. Mesmo Tomie sendo aí sua primeira obra de mangá, ela já tinha uma boa grafia do que ele queria passar como mensagem. E eu acho legal que a parte de horror cósmico que ele trabalha é pegando coisas que são do nosso dia a dia, de certa forma, e transformando em algo repugnante. Então, por exemplo, no Tomie, nós temos a personagem principal, que é a Tomie, uma estudante de colegial, que é uma pessoa que ela tem de bonita, ela tem de insuportável. Desagradável. Todos os alunos da sala de aula dela, como também o namorado dela e até mesmo o professor, não suportam ela. Mas isso fica mais evidente do porquê conforme você vai lendo as outras histórias. Porque é interessante que esse mangá, ele se aproveita de um artifício único, que é a Tomie, e vai contando várias histórias de vários personagens que vão passando pela vida dela. Se traçarmos um paralelo entre Pequeno Príncipe, que parece ser uma obra infantil, versus Tomie, que é uma obra de horror, a gente pode pegar que tem um trecho lá onde a raposa, se não me engano, fala pro Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Então, quando falamos desse assunto, é justamente a Tomie que não está sendo responsável para com os outros. No caso, o Pequeno Príncipe, ele tinha que ser responsável pelas emoções dos outros, porque não adianta, por mais que hoje a gente viva no mundo de coach, que é um mundo inexistente, nós somos dependentes das nossas emoções, e nossas emoções são trabalhadas de acordo com aquilo que vivenciamos. Se você é uma pessoa que não se importa com a emoção do outro, você é um irresponsável, ou ainda no português, claro, você é um babaca. E quando o Pequeno Príncipe fala isso, eu acho que é justamente por isso que ele foi meio que identificado como uma obra literária infantil, justamente porque ele pega muito leve nessas coisas. Enquanto você olha para as obras de horror do Junji Ito, ele já pega muito mais pesado, ele mostra, olha como que é horrível conviver com uma pessoa que não tem maturidade emocional, ou seja, uma pessoa que não se prova responsável pelo que os outros sentem. É a mesma coisa, por exemplo, quando você está em meio a colega de trabalho e aí você tem uma pessoa que acaba puxando um assunto que você sabe que vai deixar todo mundo desconfortável. Ou pelo menos um integrante vai ficar ali bem sem jeito. E isso é um traço de irresponsabilidade para com o outro ou ainda consigo mesmo. Porque da mesma forma como a Tomie era irresponsável e fazia com que todo mundo se sentisse mal a partir dos seus comentários, ela acaba sofrendo retaliações. Então, nem ela se preserva e acaba não preservando os outros. Ou seja, ela só reflete o ódio que ela tem por ela mesma, a ausência de responsabilidade que ela tem com ela mesma para com os outros. Mas isso não significa que o outro também vai deixar aquilo quieto, vamos dizer assim. Então você coloca você em risco também. Então, a ausência de responsabilidade emocional, ela reflete de diversas formas, não só no autor, como também nos que propagam essa falta de sentimento. E quando a gente fala sobre a ausência de responsabilidade fraternal, aí o caso é mais embaixo, por quê? No caso da Tomie, ela enganou diversos namorados e diversos amantes, ou seja, homens que acreditavam naquele relacionamento e que ele poderia dar certo. A tal ponto que eles ficam tão irritados que eles entram também naquela jornada de vingança. Também fazendo meio que um paralelo de crítica, mostrando que principalmente os homens não têm muita natureza emocional trabalhada. Então, eles principalmente que têm essas ideias bem afloradas de mandar a Tomie o tempo todo lá para escalar no Vasco. Mas a Tomie, ela não se importa com isso porque ela é uma entidade cósmica, ela é imortal. E ela vê todo esse jogo como uma diversão para um ser imortal, ou seja, ela vai ficar toda hora voltando. Mas você não é imortal, né, querido? Então, por favor, não faça isso. Não faça isso com quem gosta de você. Não faça isso com pessoas que estão ali apenas para ganhar o seu ganha-pão, por exemplo, no trabalho. Não faça isso com seus colegas de sala de aula. Seja responsável, não só pela tua carne, porque se você provoca os outros, você está dando margem para sofrer algum tipo de retaliação, como também ser responsável pelos outros. Entenda que tem muitos assuntos que não são legais de você levantar em qualquer tipo de lugar. Entenda que tem muitas pessoas que passaram por muito mais coisa do que você passou, e você não é privilegiado por isso. Bem pelo contrário, em algum momento, todo mundo vai sofrer um tipo de retaliação a partir de seus atos. Lembre-se disso. Pois bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que não tenha ficado muito longo ou ainda maçante. Eu acho que não. Eu acho que eu fui bem direto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike. Deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou, o que faltou comentar. Se você quiser também contar se você já passou por esse tipo de situação, que eu acredito que acho que todo mundo já cruzou. E é bom a gente discutir, porque a partir da discussão é que nós afloramos nossas ideias a respeito do que pode estar errado e como podemos melhorar a nossa sociedade. Afinal de contas, uma sociedade não é feita por uma pessoa só. Só que o problema é que essas pessoas que não têm a natureza emocional bem trabalhada, elas sempre prejudicam a sociedade como
como um todo, como era o caso da Tomie. Também gostaria que você estivesse se inscrevendo, te convido a participar dessa jornada aí de crescimento do canal, tá? Tô pedindo, por favorzinho mesmo, porque dá um trabalho desgraçado gravar vídeo, editar, fazer a bodega toda. Vem com a gente que é sucesso! 3, 2, 1. É show. Solta o play, DJ. Diggy 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 bong diggy bong. Diggy bong diggy bang, him Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put on the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican.